Olá pessoal, aqui é a professora Karina Timoni e agora a gente vai ver um videozinho sobre velocidade média, tá? Conteúdo bem conhecido de todos e utilizado bastante no primeiro ano. Aqui eu começo com uma brincadeira que eu faço até em sala de aula, mas só para representar e a gente entender o conceito de velocidade média. Qual dos animais abaixo é mais rápido? A onça ou a formiga? É que parece tão óbvio, né? Mas é bom entender o porquê das coisas, né? Claro que sempre os alunos respondem a onça. Aí eu pergunto, por quê? E a maioria não sabe responder qual é a diferença, né? Um diz que ela é mais alta, mas daí eu trago a girafa. Outro diz que ela é mais pesada, daí eu falo do elefante. E assim sucessivamente. Mas o que de fato a gente consegue provar que a onça é mais rápida que a formiga? Como a gente consegue entender esse conceito? Por que ela é mais rápida que a formiga? E aí a gente cai no conceito de velocidade média. Então aqui, ó, por que a onça é mais rápida que a formiga? Porque a onça percorre uma mesma distância que a formiga em um tempo menor. Então, se a gente fizer uma corrida entre a onça e a formiga, né? Uma corrida com 5 km de distância. As duas podem percorrer os 5 km. Só que o depende é o tempo, né? A onça talvez faça 5 km em segundos, né? E a formiga, talvez dias, né? Semanas. Então, essa é a grande diferença. E aí a gente entra no conceito de velocidade média, que é esse aqui de baixo, ó. Velocidade média é a distância, ou seja, a variação da posição, o deslocamento, que a gente viu no outro vídeo, né? Dividido pela variação do tempo. Em quanto tempo ela percorre uma certa distância. Então, aqui, dependendo quanto maior o tempo, menor a velocidade, né? Quanto menor o tempo, maior a velocidade, se for a mesma distância. Outra coisa bem importante aqui no conceito de velocidade, as duas unidades que a gente usa. Ou é metros por segundo, ou é quilômetros por hora. Acredito que vocês conheçam mais o quilômetros por hora, que é um conceito que a gente vê bastante no carro, né? Então, por isso que a gente conhece bastante. Mas o metros por segundo também, principalmente na física. E a última parte aqui da velocidade é a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo e de metros por segundo para quilômetros por hora. Existe uma regrinha. Quando a gente quer passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide o valor que a gente tem por 3,6 e a gente vai ter o resultado em metros por segundo. Se a gente quer passar um valor que está em metros por segundo para quilômetros por hora, a gente pega esse valor e multiplica por 3,6. Por exemplo, se eu tenho 36 km por hora, quero saber em metros por segundo, eu vou dividir esse 36 por 3,6 e eu vou ter um resultado de 10 metros por segundo, certo? A mesma coisa aqui, ó, de metros por segundo para quilômetros por hora. Vou mudar o valor. Aqui eu tenho 100 metros por segundo, bem rápido. E quero passar para quilômetros por hora. 100 metros por segundo. 100 vezes 3,6 dá 360. 360 km por hora. Que é só para exemplificar, tá? A gente já vai fazer mais para frente com as continhas certinho. Mas aqui é só para entender o conceito de velocidade média. Relembrando, é sempre a distância dividido pelo tempo. E aqui ó, o fator tempo é bem importante, né? Tanto que a gente pensa nesse onça e formiga. E aqui as unidades, ou é metros por segundo ou quilômetros por hora. Então, eu sempre tenho que deixar na mesma unidade. Se é metros, o meu tempo tem que ser em segundos. Se aqui em cima for quilômetros, aqui tem que ser hora, certo? Então, a variação da posição ou vai ser em metros ou em quilômetros. E a variação do tempo vai ser ou em segundos, quando for metros, ou em hora, quando for em quilômetros, tá? Lembrem sempre disso. Aqui eu fiz vários exemplos pra gente entender bem o conceito e fazendo com vocês, tá? Primeiro exemplo. Qual a velocidade média de um carro que percorre 200 km em 3 horas? A primeira coisa que eu faço é copiar sempre a fórmula na minha resolução. Primeiro passo. Bota a fórmula, né, a equação que a gente chama, né? Aqui eu tenho a velocidade média, a distância e o tempo. E começo a nomear os valores que eu tenho. O 200 km, a gente sabe que é distância, né? Variação do espaço. E 3 horas é tempo. Ok, é quilômetros e é horas. Então, tá certa a unidade. Eu posso fazer minha conta direto. Vamos lá. No lugar da distância, eu coloco 200, que é a minha quilômetros, né? Dividido pela horas, que são 3 horas. Aqui eu pego e simplesmente divido. 200 dividido por 3 dá 66,6. A unidade, quilômetros por hora. Ou seja,
Só usar as unidades que eu coloquei na minha fórmula. Tranquilo, né? Essa é bem fácil, só apliquei. Aqui tem uma complicadinha, né? Mas vamos lá. Qual a velocidade média de um cavalo que anda 1.200 metros... Peraí, vou botar pra cá. 1.200 metros em 5 minutos. Muita atenção, agora é muita atenção mesmo. Se eu tenho uma unidade que tá em metros aqui, ó. Vou grifar aqui pra vocês, ó. Tá em metros, certo? A minha parte de baixo, meu tempo, tem que ser em quê? Em segundos, porque é metros por segundos. Eu chego aqui e olho que tá em minutos. O que eu tenho que fazer? Como a gente já aprendeu antes, a gente tem que transformar minutos em segundos. Uma maneira fácil de fazer isso é numa regrinha de 3, né? Então, 1 minuto são 60 segundos, 5 minutos, x. E daí, multiplicamos cruzado. Começa pela letra, a letra fica do lado esquerdo. Então, vamos lá. 1 vezes x, 1x. Igual, porque eu já fiz essa linha, 5 vezes 60. 1 vezes x igual 5 vezes 60, 300 segundos. É esse valor aqui que eu vou usar, ó. Eu não posso usar o 5, senão vai dar errado. Eu preciso que seja em metros por segundo. Então, vamos lá. Na fórmula agora. Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Ou seja, velocidade média, que é o que eu quero descobrir, é igual a distância. Vou lá na minha distância, ó, em metros, 1.200. Boto aqui, 1.200. Dividido por 300, que é o tempo, ó. Não posso usar os 5 minutos, tem que ser em segundos. 300 segundos. 1.200 dividido por 300, que é igual a 4 metros por segundo. Essa é a minha unidade, porque minha distância estava em metros e o meu tempo em segundos. Essa deu um pulinho a mais na dificuldade, né? Mas voltem aí e vejam quantas vezes vocês acharem necessários para entender bem. Terceiro exemplo. Qual a distância? Ó, mudou a minha pergunta. Agora eu não quero a velocidade, eu quero a distância. Muita atenção nisso, tá? Vão grifando nas questões. Percorrida por um automóvel que viaja a uma velocidade média de 80 km por hora. Ó, a minha unidade de velocidade aqui, ó. Por 40 minutos. Eita! Tá difícil, agora tá tudo diferente as unidades. Então, vamos ver o que a gente precisa fazer. A gente vai usar a mesma fórmula, que é a velocidade média igual a distância dividido pelo tempo. A velocidade média tá 80 km por hora. Ok, coloco aqui. A distância é o que eu quero saber. Aqui, ó. Qual a distância? Pergunta. É o que eu quero saber. Então, eu deixo a letra da minha fórmula, né? Mas na parte de baixo, eu preciso do tempo. Só que o meu tempo tá em minutos. E aqui, ó, quilômetros por hora. Eu preciso transformar esse 40 minutos em hora. Como é que eu vou saber para quando eu vou transformar o quê? Olhando as unidades que eu tenho. Como é que a velocidade está em quilômetros por hora, eu vou transformar os minutos em hora, que fica mais fácil, tá? Mais rápido. Aqui do ladinho, ó. 1 hora não são 60 minutos? É, né? Aquela regrinha básica lá da transformação. 1 hora 60 minutos. 40 minutos, ó. Sempre minutos com minutos, né? Hora com hora. Minutos, 40. X. Multiplica cruzado. Começa multiplicando sempre pela letra, que a letra fica do lado esquerdo. Então, 60 vezes x, 60x. Igual. 40 vezes 1, 40. Quero isolar meu x. O 60 tá me atrapalhando. O 60 tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Lembrando que sempre quem tá com a letra vai para baixo. Aí, divide 40 dividido por 60 dá 0,66. 0,66 hora. Parte importante que a gente precisava para poder resolver. Volta, pega esse valor e coloca aqui na fórmula, ó. 80. E aqui no lugar do tempo eu não coloco 40 minutos, porque senão fica errado. Eu vou botar 0,66 horas. E agora? Eu tenho uma incógnita aqui em cima e o valor que eu tenho é aqui embaixo. O que eu faço? Esse valor tá dividindo, ele vai passar para cá, multiplicando. Fica assim, ó. 80 vezes 0,66 igual a ΔS, que é a minha distância. Pode deixar na direita, depois muda, tá? Fica mais fácil assim, senão complica as coisas. ΔS igual, multiplicando esses dois, eu vejo que dá 52,8. Qual a unidade? Quilômetros. Por que quilômetros? Porque aqui é quilômetros, ó. Tá? Então, aqui fica quilômetros também.
Fechou? Esses são os 3 exemplos que podem, assim, mais ou menos cair, né? Prestem atenção, tentem voltar várias vezes o vídeo, se precisar, para entender bem como é que eu fiz e como, porquê, né, de cada coisa que eu fiz aqui, ok? Agora tem a parte de conversão. Fiz 2 exemplos bem simples. Essa parte é bem fácil, né? Às vezes junta, às vezes pede para calcular a velocidade e depois converter. Então, prestem atenção. Converta as velocidades abaixo. Aqui eu vou converter 90 km por hora em metros por segundo. Como na regra passada anteriormente, ó, quilômetros por hora para metros por segundo, a gente pega o valor e divide por 3,6. Como é 90, dividir por 3,6, eu vejo que a minha velocidade fica 25 metros por segundo. Simples assim, tá? Letra B. Eu tenho 40 metros por segundo e eu quero em quilômetros por hora. Então, eu vou lá na minha regrinha, vou olhar a regra de novo. Ó, agora eu tenho metros por segundo e quero quilômetros por hora. Eu pego meu valor e multiplico por 3,6. Volto lá. 40 vezes 3,6. Multipliquei e deu 144. 144 o quê? Quilômetros por hora, que é o que eu quero. É isso. Talvez ficou um pouquinho uma dificuldade aqui nas transformações, mas é para isso que a gente estudou transformações de unidades antes, tá? Tem que saber fazer tudo. Fechou? É isso. Um abraço. Tchau!